Oi, pessoal! Meu nome é Patrícia Rosa e eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Extravagante. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei de Drogas. Esta lei, ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, conhecido como SISNAD. Esse sistema prescreve medidas de prevenção ao uso indevido de drogas, atenção e reinserção social do usuário e dependentes, além de tratar da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. É importante dizer para vocês que a Lei 11.343 de 2006 não traz um rol taxativo de quais substâncias se caracterizam como drogas. A lei não traz uma lista própria, mas ela adota as substâncias ou produtos capazes de causar dependência física ou psíquica que são especificadas em listas atualizadas pela Anvisa. Hoje nós temos a portaria 344 de 98, que sofreu algumas atualizações pela RDC 784 de 2023 e a RDC 804 de 2023. Então a gente não tem um rol taxativo de quais substâncias ou produtos são considerados drogas, né? Isso é um conceito que vai se alterando ao longo do tempo, na medida em que essas substâncias passam ou não a constar nas resoluções da Anvisa. A Lei 11.343, ela traz uma diferenciação importante das figuras do usuário e do traficante. Muito já se evoluiu com relação a essa diferenciação, mas ainda precisa se evoluir mais. O que nós temos hoje é o artigo 28, trazendo a figura do usuário, e aí ele não traz uma pena privativa de liberdade para esse usuário. O que o legislador buscou foi despenalizar, mas ele não descriminalizou a conduta de porte de drogas, tá? As sanções para o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 é advertência, prestação de serviço à comunidade ou medida educativa. Ou seja, a conduta do artigo 28 continua sendo crime, mas sem pena de prisão, sem pena privativa de liberdade, seja ela de detenção ou de reclusão. Por outro lado, o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 traz a conduta do tráfico de drogas, que é um crime de maior gravidade, com pena de 5 a 15 anos de reclusão, além da aplicação de multa. O artigo 33, ele abrange uma série de verbos: importar, vender, oferecer, guardar, transportar. E por isso, por trazer vários verbos no mesmo tipo penal, ele é conhecido pela doutrina como um crime de ação múltipla. O que significa dizer que se o sujeito pratica qualquer um dos verbos, ele já terá praticado o crime, né? E se algum desses verbos se efetiva, nós estaremos diante da consumação. Se ele pratica um ou mais verbos, não faz a diferença no que diz respeito à tipificação do crime. O artigo 33, parágrafo 4º, ele traz a figura do tráfico privilegiado e traz a redução de 1/6 a 2/3 da pena quando o réu for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. O STF, inclusive, e o STJ também, eles têm entendido, eles têm um entendimento consideravelmente pacificado de que, se eu estou diante de um tráfico privilegiado, não se trata de crime hediondo. Guarda isso, porque isso é muito importante na hora da sua prova, tá certo? Tráfico privilegiado não é considerado como crime hediondo. Os artigos 34, 35, 36 e 37 da Lei 11.343 de 2006, ele traz as figuras equiparadas ao tráfico. O artigo 34 traz fabricar, adquirir ou vender equipamentos para produção de drogas. O artigo 35 traz a figura da associação para o tráfico, com uma pena de 3 a 10 anos. O artigo 36 menciona o financiamento ao tráfico. E o artigo 37, a colaboração com o grupo de tráfico. Percebam que são condutas equiparadas ao tráfico, são condutas que visam também reprimir a atividade relativa ao tráfico de drogas. Não há um critério hoje fixado, estabelecido, para que a gente diferencie no que diz respeito à quantidade quando eu estou diante de um traficante, quando eu estou diante de um usuário.
O juiz ele deve analisar as circunstâncias do caso concreto. Ele deve analisar a quantidade da droga apreendida, o local em que a droga foi apreendida, a forma de acondicionamento dessa droga, os antecedentes das pessoas que foram apreendidas e, diante disso, ele faz uma análise, ainda que subjetiva, para diferenciar se naquela situação está-se diante de um usuário ou de um traficante. Inclusive, o STF, no tema 506 de 2015, antigo, né, mas ainda atual, ele determinou que é constitucional a distinção entre usuário e traficante feita pelo juiz, ainda que subjetiva. Nós também temos um entendimento fixado pelo STF em 2024, recente, de que o porte de até 40 gramas de maconha é indicativo para consumo pessoal. Isso é 100%? Não, né, gente? O juiz vai analisar o caso concreto também, porque pode acontecer situações em que o sujeito é encontrado, ele é preso em flagrante com menos de 40 gramas de maconha, mas que outras evidências levam ao entendimento de que ele é um traficante e não um usuário. Então, as circunstâncias do caso concreto são muito importantes para essa definição de usuário e de traficante. Nós temos um recurso especial, que é o 635, extraordinário, desculpa, o 635-659, que gerou o tema 506. Nós temos que estar em andamento atualmente o julgamento sobre a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal, né? Nós temos uma maioria já formada pela inconstitucionalidade parcial do artigo 28, que descriminalizaria a posse de maconha para uso próprio, mas nós não temos ainda uma decisão nessa situação. Então, acompanhe, porque é um tema polêmico, é um tema que suscita debate da sociedade, né, que movimenta os nossos parlamentares e que eu acho muito importante que vocês estejam atentos a ele. O STJ ele afastou a obrigatoriedade da fixação de regime fechado para reincidentes no tráfico privilegiado. Então, nós temos o entendimento de que aquele que é processado e condenado por tráfico privilegiado, ainda que seja reincidente, ele pode ter o regime inicial fixado no semiaberto ou talvez até mesmo no aberto, a depender dessa pena, que não precisa necessariamente ser no regime fechado, né? Como se entendeu durante um tempo. O procedimento para apuração dos crimes previstos na Lei 11.343 de 2006 segue um rito especial que está disposto lá nos artigos 54 a 59 da Lei 11.343. A investigação desses crimes, ela pode ter técnicas especiais como infiltração de agentes, ação controlada, escuta ambiental. E é comum na investigação, é comum no processo de tráfico de drogas ou dos crimes previstos na Lei 11.343, a aplicação da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito, né? Além de prever essa repressão, a Lei 11.343 de 2006, ela também traz medidas de prevenção do uso, tratamento e reinserção social, além de campanhas educativas. Então, em resumo para vocês, de forma bem clara, a Lei 11.343 de 2006, ela busca equilibrar prevenção, tratamento e repressão. Para o usuário, ela aplica medidas alternativas. Para o traficante, ela impõe sanções severas, penas severas. E a jurisprudência recente, ela vem relativizando o rigor, especialmente no tráfico privilegiado e na discussão sobre a descriminalização da posse de maconha para consumo pessoal. É importante que vocês acompanhem a nossa jurisprudência, é importante que vocês acompanhem o debate legislativo para que novas novidades sobre a Lei 11.343 de 2006, quando publicadas, elas possam ser entendidas por cada um de vocês. Eu estou à disposição, caso surjam dúvidas, disponibilizei slides e também um material complementar sobre o estudo da Lei 11.343 de 2006. Espero que vocês tenham compreendido o cerne desta legislação tão importante. Um abraço e até a próxima!